Boa noite a todos. Então nós vamos estar hoje à noite refletindo um pouco na nossa fala o tema recolhimento. Podemos começar a refletir como é que nos sentimos com esse tema, como é que nos encontramos como seres imortais perante o nosso evoluir, como é que nos encontramos na proposta necessária de desenvolver o recolhimento? Será que esperamos recursos externos ou será que achamos que é um processo correspondente do autoconhecimento, do autodescobrimento e da autoiluminação que gradualmente faz com que nós vamos nos recolhendo mais para dentro? Ou se seguimos o nosso primeiro estudo da Joana, fazendo essa viagem espiritual para dentro, aprendendo a nos perceber e aprendendo a nos descristalizar dos conceitos mentais e emocionais que estão nos bloqueando na percepção destes movimentos e referências mais de paz interior. Vamos ver o que vamos aprender. Nós começamos inicialmente com o pensamento de Leon Denis no livro No Invisível, que aponta: as religiões do futuro terão por fundamento a comunhão dos vivos e dos mortos, o ensino mútuo de duas humanidades. As religiões do futuro, nós já estamos aqui fazendo parte, nós espíritas que escolhemos estagiar na escola do Centro Espírita ou do Espiritismo, nós já estamos tendo essas informações. Muitos irmãos em humanidade futuramente ainda vão tomar conhecimento dessas verdades, desse intercâmbio espiritual. Ainda Leon Denis prossegue: a alma humana aprenderá a conhecer-se em sua natureza imortal, em seu futuro eterno. Espíritos de passagem por essa terra, compreenderemos que o nosso destino é viver e progredir incessantemente, através do infinito dos espaços e do tempo, a fim de nos iniciarmos sempre e cada vez mais nas maravilhas do universo, para cooperarmos sempre mais intimamente na obra divina. Queremos colaborar mais, queremos progredir, é necessário nos posicionar e participar deste movimento de expansão de consciência para que vamos então colaborando nessa conexão íntima de nós, criaturas, com o nosso Criador, o Deus. Quando os ruídos, ainda Leon Denis, agora no livro Grande Enigma, quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz desperta, se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino escondido em toda a alma humana. Aonde que estamos quanto aos ruídos internos? Como nos encontramos? Quanto aos ruídos materiais, apesar de sermos seres imortais, como me encontro? Estou perturbada perante os ruídos materiais da vida? Me perturbo perante eles? Ou já me calo, independente deles? Calar, dizer, silenciar. Já me encontro em certo estágio de recolhimento íntimo, que essas instâncias externas não me perturbem. Refletimos. Ainda agora, Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ensina, ou mais precisamente é Santo Agostinho que se manifesta no livro dizendo: ficai sabendo, sem o recolhimento só tereis comunicações levianas. Os bons espíritos só vão aonde os chamam com fervor e sinceridade. É o que ainda os homens não compreendem bastante. Então, comunicações levianas, é óbvio que nós não estamos nos referenciando somente no centro espírita, num dia, no momento exato, uma vez que nós compreendemos que todos somos seres imortais e estamos em constante intercâmbio espiritual onde quer que nos encontramos. Atraindo as companhias de acordo com o nosso mundo íntimo. Quanto mais barulho íntimo tiver, mais as nossas companhias barulhentas, levianas, frívolas
os afins. Quanto mais recolhimento o indivíduo já desenvolveu dentro desse posicionamento perante a sua consciência, maior harmonia também já terá. Mas ainda todos nós em necessidade de aprendermos a nos exercitar no cultivo do recolhimento, no dia a dia, no momento a momento, desenvolvendo a ampliação consciencial de perceber o que pensamos, sentimos, para ver se está condizente com estruturas de equilíbrio ou de desequilíbrio, e o que emerge de desequilíbrio, de desestruturação, necessitando de educação. Concentração mental é a condição que se consegue à custa de firme vontade, de recolhimento e atenção, participação e ação em relação a um determinado assunto, trabalho ou tarefa. Neste caso, não há dispersão do pensamento, que permanece atuando em torno do que se propôs inicialmente. Não há esforço físico, mas raciocínio, segurança, firmeza e convicção. Para nós trabalharmos o recolhimento, é necessário aprender a concentração mental? Indispensável. Porque a nossa mente tagarela, se podemos expressar assim, ou em inglês tem um ditado que diz everywhere, nowhere, né? Pensamento é em tudo que é lugar, mas ao mesmo tempo lugar nenhum, porque estamos defocados. Não é dos outros, da vida de nós. Então, essa volta para dentro faz com que vamos conectando com o eu profundo, com a essência, e vamos estruturando-nos com exercícios diários, constantes, à altura de todo ser que se elege a modificar para melhor. A coragem moral resulta de um trabalho interior de disciplina dos impulsos, que se transformam em força de vontade conduzida para os objetivos nobres. Força moral ou coragem moral é oriunda desse trabalho de exercício de concentração mental, onde vamos nos perceber o que emerge do homem novo ou do nosso inconsciente, que não condiz com a referência de equilíbrio, vamos modificando através da proposta de disciplina íntima, porque nós trazemos muitos impulsos que necessitam serem promovidos. Promovidos quer dizer educados e direcionados dentro dos valores nobres que o espírito está buscando para a sua consciência dentro do processo evolutivo. Sem manifestarmos a vontade, nada realizaremos. Sem se que essa vontade assuma por completo a mente, transformando-se em pensamentos e em ações, nada haverá. É óbvio que nós não saímos de um extremo para o outro. O que a vida nos convida a todos é que começamos a acionar o querer real, o querer a nível do self, do Deus em nós, não o querer a nível do ego, do eu menor, para que nós transcendemos hábitos, condicionamentos e padrões, é necessário esse posicionamento com honestidade, e todos nós podemos. Nós aprendemos com André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. A ideia é um ser organizado pelo espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime o movimento e a direção. Logo, como me ando em relação ao recolhimento? Se nós aprendemos aqui que a vontade imprime movimento e direção, eu estou sendo conduzida, levada pelos meus padrões inconscientes, ou nós já temos parcialmente consciência e autonomia e estamos nos exercitando para exercitar a vontade, imprimindo movimentos e direções adequadas. Lembramos novamente, todos nós podemos fazer isto, só que é necessário esse posicionamento e a responsabilidade perante nós mesmos. Sobre o recolhimento, sabemos ser um estado em que a mente e os sentimentos são direcionados para o centro do ser, sem expectativas nem ansiedades. Silêncio e recolhimento estão intimamente ligados e são mais uma atitude interna que externa. Pode-se estar recolhido e em silêncio, em meio à atividade, às pessoas,
aos afazeres cotidianos. Portanto, para estarmos recolhidos, não necessariamente precisamos estar num lugar adequado, num quarto fechado, onde não tem barulho, onde não tem nada. Talvez inicialmente necessário, mas a proposta, como nós somos seres sociais, é que nós vamos nos promovendo interiormente, capacitando para que nessa viagem interior de conexão conosco, de autodomínio, nós estejamos recolhidos na hora do nosso trabalho, na hora da inter-relação com o outro, porque é um estado íntimo decorrente da educação mental e emocional do ser, de nós, o espírito imortal. Quando existe harmonia interior, os ruídos de fora não ecoem perturbadoramente, nos ensina Joana de Ângeles no livro Leis Morais da Vida. Me sinto perturbada perante os movimentos externos, então isso retrata um desequilíbrio, uma falta de recolhimento íntimo ainda necessitado de ser desenvolvido. Que cada um possa observar e refletir e se posicionar. A tranquilidade independe de paisagens, circunstâncias e ocasiões. Estabelece-se no espírito como resultado de uma consciência pacificada, que decorre a seu turno de uma vivência moral e social concorde com os postulados de enobrecimento espiritual. Não pode haver recolhimento interior sem que haja uma educação espiritual da vivência dos princípios superiores da vida, onde é necessário desenvolver a honestidade consciencial, ajustando o nosso psiquismo cada vez mais em concordância com o psiquismo divino, para que nós vamos nos ajustando. No recolhimento, o silêncio se consagra, a verdade pode desvelar-se, transformações podem efetivar-se. No recolhimento real, não é no silêncio artificial. O recolhimento é dinâmico. O recolhimento expande a consciência, pois a introduz em esferas mais abrangentes. Quanto mais nós recolhemos, quanto mais nós nos adentramos em nós e nos apaziguamos, naturalmente que nós vamos nos permitindo esse processo de dilatação consciencial que vai abarcar cada vez mais a realidade espiritual profunda. No recolhimento se reconhece o amor puro. Por este amor se é transformado. Então, sem desenvolver o recolhimento íntimo, que é o ajustamento mental e emocional, dificilmente nós vamos perceber toda essa instância que abarca-nos onde nós estamos inseridos e muito menos nos beneficiar deste amor oriundo do nosso Criador. No silêncio, a consciência vincula-se à fonte da vida. Quando nós oramos, poderemos começar a refletir. Com quem nos conectamos? Em que profundidade? Aqui aprendemos no silêncio, a consciência vincula-se à fonte da vida. Isto, óbvio, quer treinamento de um recolhimento interior, onde nós vamos, então, expandir a nossa consciência dentro desses recursos infinitos que estão à nossa disposição, como seres imortais, estagiando nós aqui na Terra. Deus nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados. Capacita os escolhidos, ensina Albert Einstein. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Estamos esperando que Deus nos capacita? Vejamos, Deus nos fez perfeitos. Nós temos a matriz e não escolhe os capacitados. Os capacitados são aqueles que se escolhem por si só, por si mesmos, gerando essa autonomia interior de direcionar a nossa vontade e perseverar na construção dos valores reais, os espirituais, os atemporais, e nos treinar tantas quantas vezes necessário, porque estamos desenvolvendo a perseverança até lograrmos êxito sobre nós mesmos.
Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio, o menosprezo, a indiferença e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. Quanto mais nós estivermos nos movimentando na vida periférica, desde já de outras eras ou nessa existência, mais nós podemos estar trazendo essas cristalizações mentais e emocionais, que são verdadeiros movimentos bloqueadores do indivíduo se conectar consigo na fonte divina. Então, como fazer? É trabalhar diariamente a proposta do autoconhecimento, como nos ensina Alto Agostinho, e, através da atitude mental e comportamental, escolhermos nos movimentar diferente de nós conosco. E aí vamos descristalizando e, através da proposta tão sábia que os espíritos superiores nos ofertam, da iniciação de nós no desenvolvimento do altruísmo, nós já estamos desbloqueando esses canais e nos abrindo, então, para a conexão superior. Nós vamos trazer agora, ler rapidamente uma mensagem de um espírito. A mensagem está intitulada O Verdadeiro Recolhimento, que consta na Revista Espírita de 1868, por um espírito. Que possamos ouvir bem e ver o que este espírito vem nos trazer para a nossa aprendizagem, para nosso momento de aprendizagem quanto ao recolhimento. Ele começa assim. Se pudéssemos ver o recolhimento dos espíritos de todas as ordens que assistem às vossas sessões, e isso durante a leitura de vossas preces, não só serias tocados, mas ficarias envergonhados de ver que o vosso recolhimento, que eu qualifico somente de silêncio, está bem longe de se aproximar dos espíritos, dos quais um bom número vos são inferiores. O que chamais vos recolher durante a leitura de vossas belas preces é observar um silêncio que ninguém perturba, mas se vossos lábios não se movimentam, se vosso corpo está imóvel, vosso espírito vagueia e deixa de lado as sublimes palavras que deveríeis pronunciar do mais profundo de vosso coração, em vô-las assimilando pelo pensamento. Vossa matéria observa o silêncio. Certamente, seria vos fazer injúria em dizer o contrário. Mas vosso espírito tagarela não se observa e perturba, neste instante, por vossos pensamentos diversos, o recolhimento dos espíritos que vos cercam. Oh! Se os visses posternados diante do Eterno, pedindo o cumprimento de cada uma das palavras que ledes, vossa alma com isso estaria emocionada e lamentaria a sua pouca atenção passada, faria um retorno sobre si mesma e pediria a Deus de todo o coração o cumprimento dessas mesmas palavras que ela não pronunciava senão com os lábios. Pedirias aos espíritos para vos tornar dóceis aos seus conselhos. E eu, espírito que vos falo, depois da leitura de vossas preces e das palavras que acabo de repetir, que eu poderia assinalar mais de um, que continuaria ainda pouco dócil aos conselhos que acabo de dar, e com sentimentos muito pouco caridosos para com o próximo. Sem dúvida, sou um pouco duro, mas creio não sê-lo senão para aqueles que o merecem e cujos mais secretos pensamentos não podem ser ocultados aos espíritos. Não me dirijo, pois, senão àqueles que vêm aqui pensando em qualquer coisa, senão nas lições que aqui devem buscar e nos sentimentos que aqui devem trazer. Mas aqueles que oram do fundo de sua alma pedirão também, depois da leitura de minha comunicação, por aqueles que vêm aqui e daqui partem sem terem orado. Seja como for, peço aos que tiverem a bondade de me escutar, que continuem a pôr em prática os ensinos e os conselhos dos Espíritos. A isto os convido e em seu interesse, pois não sabem tudo o que podem perder em não fazê-lo. Como vamos aplicar
os ensinos dos Espíritos. Prosseguindo com Joana de Ângeles, que ensina: é comum a ocorrência de pensamentos infelizes no momento da oração, da meditação, o que não é habitual em outras ocasiões, gerando inquietação e mal-estar. Às vezes, nós somos pessoas, no nosso social, no nosso convívio, estamos sempre falando. Agora, quando chega a hora de rezar, de orar, de meditar, o que acontece? Dormimos, a coceira começa, mexe aqui, perturba ali, pensamento de 1000 vem na mente. Por que isso acontece, será? Será que é porque nós já desenvolvemos o recolhimento? Vamos ver o que a Joana ensina. Ocorre que, estando arquivadas no inconsciente, quando este é ativado pelo polo edificante, logo o outro descerra sua cortina e libera o adversário. Mecanismos de defesa do ego. Adversário não é o ser externo, ela está falando do adversário das nossas tendências interiores que nós trazemos, da falta de disciplina mental. Então nos deixamos conduzir, vagueamos, como foi mencionado antes. E isso é necessário trabalhar, entendendo que nós, na nossa realidade, totalidade, temos a nossa mente consciente e inconsciente, porém um inconsciente muito maior, porque estagiamos já em muitas existências. Logo, os registros estão nessa instância. Então, eu necessito me perceber a nível do consciente e aprender a me posicionar para que eu agora dou direção às ideias, discipline a minha mente. O pensamento e as palavras são senhores da teoria e o comportamento, o absoluto que vive tudo que o amor lhe oferece como norma. Quais são as normas que nós estamos seguindo hoje? O pensamento e as palavras são senhores da teoria, porque se eu ficar somente no campo cognitivo, mental, nós podemos teorizar bastante. Mas a nível do comportamento que nós vamos ver se nós estamos já seguindo as normas educativas que a proposta criativa do Criador nos oferta através do amor. E isto é um movimento interno de despertar de consciência. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo que possa ser causa de distração favorecem o recolhimento. Portanto, se nós estamos buscando recursos para desenvolver o recolhimento interior, aprendemos com o Livro dos Médiuns que nos ensina. Primeiro, é necessário aprender a sair da multidão. Porque enquanto que andamos na multidão, na barulheira, nós não conseguimos desenvolver isso. Desenvolver este recurso de convivência na solidão. Isso não quer dizer aprender a estar sozinho e viver na solidão. Solidão no sentido que, quando o espírito traz essas perturbações inconscientes, ele normalmente tem grande dificuldade de conviver consigo, nem que seja por questões de poucos minutos. E, no entanto, se nós queremos desenvolver este recolhimento interior, é necessário nos treinar gradualmente. O silêncio, porque nós aprendemos, inclusive com André Luiz, aqui na Terra nós falamos muito sobre nada. Então é necessário que nós nos educamos e vamos aprendendo a sermos mais seletivos. Termos consciência da mente tagarela que trazemos, mas não quer dizer que a liberamos através do verbo que se externaliza por falta de vigilância, por falta de consciência. E sim, ao perceber da direção e promover em concordância com os valores nobres. E o afastamento de tudo que possa ser causa de distração. Isso não é nos tornarmos beatos, mas observarmos o que nos distrai. Distrai do quê? Qual é o objetivo existencial nosso aqui na Terra como seres imortais? Para nos distrair ou para nos equipar na construção dos valores reais? Então, estes referenciais são fundamentais para a nossa construção interior. Lembrando que toda e qualquer mudança de comportamento exige denodo, isto é, coragem, esforço e continuidade de ação. O treinamento do recolhimento é uma proposta evolutiva ofertada a todos nós. E todos nós, na profundeza de nós, trazemos a capacidade para desenvolver
meramente necessitando, que nós estabelecemos isso como meta e vamos agora nos esforçando a nível do campo mental e comportamental, atitudinal, para que nós vamos a nível da atitude fazer treinos, ensaiando-nos gradualmente dentro de uma proposta continuada, porque não é um ensaio de um dia que vai me descristalizar dessa mente agitada de séculos. Requeremos de nós paciência e tolerância para que nós vamos nos exercitando com amor, porém com firmeza. Amor não é a permissividade. Amor real que falamos é um movimento de autoacolhimento do ser perante si mesmo, que vai escolhendo cada vez mais o que deve fazer, apesar de perante si tudo que estiver à sua frente me é lícito. Só que se eu me percebo perante um ser imortal e eu elaborando o meu destino e a construção da minha felicidade, é necessário que eu saiba selecionar e entender que nem tudo me convém. Então este apaziguamento é oriundo deste autoencontro, e este autoencontro cada vez maior dentro dos valores reais, os valores espirituais, que cada qual traz na consciência, como já fomos lembrados anteriormente. Lembrando, para finalizar, de mim depende coordenar os movimentos meus, eleger a minha meta existencial e avançar. Com isso, a proposta que nós deixamos como reflexões, que depende somente de nós mesmos, exercitar, treinar o recolhimento íntimo, pelo cultivo dos valores nobres, através de leituras salutares, através da educação mental, que é decorrente de um posicionamento da consciência perante si mesma, através do desenvolvimento da oração, para que nós vamos nos capacitando no treino mental, onde quer que estejamos, mais conectados conosco, mais recolhidos na nossa intimidade e menos perturbados com os agentes externos, sejam eles quais foram, porque esse recolhimento faz com que nós estejamos mais e constantemente conectados com Deus, o nosso Criador. Muita paz a todos.